Não me olhe como se eu fosse um cão, pois até os cães merecem mais piedade do que vocês oferecem, murmurou o homem, com a voz embargada pela exaustão, enquanto o barro frio do Vale dos Pinheiros cobria o que restava de sua dignidade. Naquela noite de inverno rigoroso em 1882, sob uma chuva que parecia querer lavar os pecados de uma província inteira, um nobre que outrora comandava destinos encontrava-se caído aos pés de um portão de ferro, implorando por uma migalha de humanidade. O que ninguém ali sabia era que, sob aquela camada de lama e sangue, pulsava o coração de um homem caçado, e que a decisão de uma jovem rejeitada por todos mudaria o curso da história e de um ducado inteiro. Prepare-se para uma narrativa de traição, redenção e um amor que nasce nas sombras da exclusão. Garanto que o final desta história deixará você sem palavras, revelando que a verdadeira nobreza não se encontra em testamentos ou brasões, mas na coragem de quem nada tem a perder. Antes de continuarmos, peço que você se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Deixe também o seu comentário com uma nota de 0 a 10 para o início desta história. Sua participação é o que mantém este canal vivo. Agora, respire fundo e entre comigo nos segredos do Vale dos Pinheiros. O ano era 1882. No coração do Império, onde as terras altas se perdiam em uma neblina perpétua, o Vale dos Pinheiros era um lugar onde o café era ouro e o sangue nobre era a única lei respeitada. Dom Estevão de Albuquerque, o Duque de Arvoredo, era a figura central desse universo de poder. Conhecido por muitos como o Duque de Gelo, Estevão era um homem cujas feições pareciam esculpidas em mármore frio. Viúvo há 2 anos, ele havia se tornado uma sombra de si mesmo. O palacete de Arvoredo, outrora palco de bailes suntuosos, agora permanecia em um silêncio sepulcral, com cortinas pesadas bloqueando a luz do sol e retratos cobertos por lençóis de linho. A morte de sua esposa não apenas levou sua alegria, mas o enterrou sob uma montanha de responsabilidades e uma culpa corrosiva. Estevão vivia atormentado por um segredo que herdara de seu pai, uma conspiração silenciosa que ameaçava a integridade de suas terras e a honra de seu nome. Ele sabia que nos corredores do poder, sorrisos eram muitas vezes máscaras para punhais. E o punhal mais afiado de todos pertencia ao seu primo, Gastão. Gastão de Albuquerque era a personificação da inveja refinada. Ele frequentava os mesmos clubes, vestia os mesmos alfaiates, mas seus olhos brilhavam com o desejo mórbido de ver a queda de Estevão. A tensão atingiu seu ponto de ruptura em uma tarde cinzenta, quando Estevão viajava para o cartório provincial para verificar documentos de posse que haviam sido misteriosamente contestados. No meio da estrada de terra, cercada por pinheiros centenários que pareciam gigantes observando o crime, a carruagem do duque foi cercada. Não eram bandoleiros comuns, eram homens que sabiam exatamente quem ele era. O ataque foi brutal e coreografado. Estevão, um homem de moral rígida e treinamento militar, lutou com a fúria de quem não tinha nada a perder, mas estava em desvantagem. Ferido no ombro por uma lâmina covarde e vendo seu cocheiro ser abatido, ele percebeu que a emboscada fora planejada por alguém de dentro, alguém que conhecia sua rota, alguém como Gastão. No caos da luta, com a carruagem tombada e a chuva transformando o solo em um abismo de lama, Estevão conseguiu rolar por um barranco, desaparecendo na vegetação densa. Os agressores, acreditando que ele não sobreviveria aos ferimentos e ao frio intenso da noite, abandonaram o local, levando consigo apenas o sinete de ouro do duque, como um troféu macabro para o mandante. Mas Estevão de Albuquerque não estava morto. Ele era um homem forjado na disciplina, e o instinto de sobrevivência falou mais alto que a dor lancinante em seu ombro. Ele sabia que, se voltasse para Arvoredo como o duque, seria um alvo fácil antes mesmo de cruzar os portões. Para descobrir a extensão da traição e quem eram os aliados de seu primo na região, ele precisava se tornar invisível. Em um gesto de desespero e estratégia, ele rasgou suas vestes de seda, sujou o rosto com o carvão de uma fogueira abandonada por tropeiros e vestiu os trapos de um camponês que encontrara em um varal de uma choupana vazia.
O duque de Arvoredo morrera naquela estrada. Em seu lugar surgia Estevão do Vale, um homem sem nome, sem título e sem passado. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, na imponente fazenda von Zeller, a vida seguia um ritmo de opressão diferente. O barão von Zeller era um homem cuja arrogância só era superada por sua ambição. Mas sua maior vergonha, como ele costumava dizer aos sussurros, era Isadora. Isadora era a irmã rejeitada, o fruto de um envolvimento proibido do barão com uma governanta estrangeira anos atrás. Enquanto sua meia-irmã, Berenice, desfrutava de vestidos de seda vindos de Paris e aulas de piano, Isadora vivia em um anexo decrépito da mansão, um lugar que cheirava a mofo e isolamento. Isadora era marcada não apenas pelo seu nascimento, mas por uma vulnerabilidade física que a tornava alvo constante de escárnio. Uma leve claudicação em sua perna esquerda, resultado de um castigo severo que sofrera na infância por mãos cruéis, era o lembrete constante de sua posição inferior. No entanto, onde o corpo falhava, a mente de Isadora brilhava. Ela era observadora, silenciosa e possuía uma inteligência que a nobreza cega pela vaidade jamais conseguiria alcançar. Seu único consolo era um pequeno broche de prata em formato de lírio, a única herança que lhe restara de sua mãe, um objeto que ela escondia com o fervor de quem protege a própria alma. Naquela noite de tempestade, Isadora estava na cozinha, ajudando os criados no trabalho pesado que Berenice insistia em lhe atribuir. O som da chuva batendo nas janelas de vidro era ensurdecedor. Foi então que os gritos vieram dos portões principais. Os cães da fazenda, animais treinados para atacar intrusos, estavam em um frenesi absoluto. O barão e Berenice, que jantavam no salão principal sob a luz de candelabros de prata, foram interrompidos pelo barulho. "É apenas mais um vagabundo querendo esmolas", comentou Berenice, limpando os lábios com um guardanapo de renda. "Mande os guardas o expulsarem. Solte os cães se for preciso. Não quero que a lama da estrada contamine a nossa entrada." Lá fora, Estevão, ou melhor, o homem que agora se chamava apenas Estevão, segurava-se nas grades de ferro. Sua visão estava turva. A perda de sangue e o frio estavam vencendo sua resistência. Ele viu os guardas se aproximarem com tochas e chicotes. Ouviu os latidos ferozes dos mastins. Ele esperava muitas coisas, mas a humilhação de ser tratado como um animal foi o que mais feriu seu orgulho. "Por favor, Sum", ele tentou dizer, mas a voz falhou. "Um pouco de água. Trabalho por um prato de comida." "Trabalho? Você parece mais um cadáver do que um trabalhador", zombou um dos capatazes levantando o chicote. "Fora daqui, antes que os cães façam o serviço que o diabo esqueceu." Foi nesse momento que uma figura pequena, envolta em um xale surrado, apareceu na penumbra. Isadora ignorou os gritos de Berenice que vinham da sacada e a ordem de seu pai para que voltasse para o anexo. Ela caminhou com sua claudicação característica pela lama, aproximando-se do portão. Seus olhos, grandes e carregados de uma melancolia profunda, encontraram os olhos de Estevão. Ali, naquele breve instante, algo aconteceu. Estevão, acostumado a ser bajulado por nobres que buscavam seus favores, viu algo que nunca encontrara em nenhum salão de baile. Uma compaixão pura e desinteressada. Isadora não via um duque, nem mesmo um camponês. Ela via um ser humano sofrendo, alguém que, como ela, parecia ter sido mastigado e cuspido pelo mundo. "Parem!", ordenou Isadora, com uma voz que, embora baixa, carregava uma autoridade que surpreendeu os guardas. "Ele está ferido. Não veem que ele mal consegue se manter em pé?" "O barão deu ordens, senhorita Isadora", disse o capataz hesitante, "e a senhorita Berenice mandou soltar os cães." "Eu assumirei a responsabilidade", respondeu ela, aproximando-se do homem caído. "Ele irá para o celeiro. Lá ele não incomodará ninguém. Se ele morrer no portão da fazenda, o cheiro da morte incomodará o jantar do meu pai muito mais do que a presença dele no feno." Com uma relutância evidente, os guardas abriram o portão. Isadora estendeu a mão para Estevão. Quando ele sentiu o toque daquelas mãos pequenas e calejadas pelo trabalho doméstico, um choque percorreu seu corpo.
Era a primeira vez em anos que ele sentia o calor de outro ser humano de forma tão direta. Ele se apoiou nela, surpreso com a força que aquela jovem frágil demonstrava. Lentamente, eles atravessaram o pátio sob os olhares de nojo de Berenice, que observava da segurança da varanda protegida. Isadora o conduziu até o celeiro de feno, um lugar afastado da casa principal, onde o cheiro de palha seca e cavalos oferecia um conforto rudimentar, mas genuíno. Ela o ajudou a se deitar sobre um monte de feno limpo e, sem dizer uma palavra, saiu, voltando minutos depois com uma bacia de água morna, algumas tiras de pano limpo e um pedaço de pão que ela claramente havia guardado de sua própria refeição. Estevão observava cada movimento dela. No silêncio do celeiro, iluminado apenas por uma lanterna de querosene que balançava suavemente, ele se sentia em um mundo paralelo. Ele, o Duque de Arvoredo, estava sendo cuidado pela mulher que a sociedade local chamava de a vergonha dos von Zeller. "Por que está fazendo isso?" ele perguntou, sua voz soando como um sussurro áspero. "Você não me conhece. Eu poderia ser um criminoso." Isadora parou de limpar o ferimento em seu ombro por um momento. Ela olhou para ele, e Estevão notou que ela tinha uma beleza triste, uma dignidade que o luxo de Berenice jamais conseguiria comprar. "Neste vale", disse ela suavemente, "os verdadeiros criminosos muitas vezes usam casacos de veludo e sentam-se à cabeceira da mesa. Você é apenas alguém que a tempestade trouxe, e eu sei muito bem o que é estar no meio de uma tempestade sem ter para onde ir." Ela aplicou uma mistura de ervas que sua mãe a ensinara a preparar, uma receita antiga que aliviou a queimação em seu ombro quase instantaneamente. Enquanto ela cuidava dele, Estevão percebeu que o silêncio dela era mais eloquente do que qualquer discurso. Isadora não fazia perguntas. Ela não buscava saber quem ele era ou de onde vinha. Para ela, o presente era a única realidade que importava. No entanto, o elo que começava a se formar ali seria testado mais cedo do que ambos imaginavam. Enquanto Estevão recuperava as forças no celeiro, o destino movia suas peças na casa principal. O barão von Zeller não estava apenas jantando. Ele recebia um convidado importante, Gastão de Albuquerque. Escondido nas sombras do celeiro, Estevão ouviu o som de carruagens chegando e o alvoroço dos criados. Através de uma fresta nas tábuas de madeira, ele viu seu primo descer da carruagem, vestindo o mesmo sorriso cínico de sempre, mas agora usando um anel que Estevão reconheceu imediatamente. O anel de sinete de sua família, o símbolo de seu poder que deveria estar em sua mão e não na dele. A raiva borbulhou no peito de Estevão, mas ele sabia que precisava se controlar. Ele era um homem morto para o mundo, e essa era sua única vantagem. Isadora voltou mais tarde naquela noite, trazendo um cobertor extra. Ela parecia mais pálida, seus olhos refletindo uma nova camada de medo. "Você precisa ser muito silencioso", sussurrou ela, sentando-se no feno ao lado dele. "O primo do Duque de Arvoredo está aqui. Ouvi meu pai e ele conversando no escritório enquanto eu levava o chá. Eles estavam brindando." Ela hesitou, a voz tremendo levemente. "Eles estavam brindando a morte oportuna do Duque. Dizem que ele sofreu um acidente na estrada." Estevão sentiu o sangue gelar. A confirmação de que seu primo não apenas o atacara, mas já estava celebrando sua morte, era o combustível que faltava para sua determinação. Mas o que Isadora disse em seguida o deixou ainda mais em alerta. "Eles mencionaram documentos, Estevão. Documentos que provam que o Duque não tinha herdeiros legítimos e que tudo passará para o primo. Eles disseram que os papéis originais estão escondidos aqui, na mansão, em um cofre falso no escritório do meu pai." Estevão olhou para Isadora, chocado. Aquela jovem, que todos consideravam insignificante, acabara de lhe dar a chave para recuperar sua vida. Isadora era a única testemunha de uma conspiração que envolvia assassinato, falsificação e roubo de terras. Ela não sabia quem ele era, mas ao confiar nele, ela estava colocando sua própria vida em um perigo inimaginável. "Por que está me contando isso, Isadora?" perguntou ele, usando o nome dela pela primeira vez. Ela deu um sorriso triste, tocando o broche de lírio em seu peito.
Porque eu cansei de ser a única que vê a sujeira sob o tapete desta casa. Se você é mesmo um trabalhador, talvez um dia possa contar a verdade para alguém que tenha o poder de mudar as coisas. Eu não tenho esse poder. Eu sou apenas a irmã que ninguém quer. Estevão fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da mentira que estava vivendo. Ele queria dizer a ela quem ele era. Queria prometer que a tiraria dali, que a transformaria na dama que ela merecia ser. Mas a prudência o calou. Ele ainda era o Estevão do Vale, e o caminho para a justiça seria longo e tortuoso. O que ele não sabia era que Gastão de Albuquerque não era apenas um ganancioso. Ele era um homem paranoico. E naquela mesma noite, enquanto o vento uivava entre os pinheiros, Gastão começou a desconfiar que nem todos os segredos do Vale dos Pinheiros estavam enterrados na lama da estrada. A caçada estava apenas começando, e Isadora, a mulher que lhe dera abrigo, estava agora exatamente na linha de tiro. Mas isso era apenas o começo. E o que aconteceria nos dias seguintes revelaria que o Duque de Gelo tinha finalmente encontrado algo que poderia derreter seu coração. A chama de uma mulher que se recusava a apagar. O jogo de sombras estava armado, e cada passo no Vale dos Pinheiros agora poderia ser o último. O perigo tornou-se palpável na manhã seguinte. O frio ainda castigava o vale, e uma névoa espessa, como um lençol de algodão sujo, cobria toda a fazenda. Estevão foi acordado pelo som rude de botas pesadas batendo no chão do celeiro. Era o capataz-mor do barão, um homem chamado Silveira, cujos olhos eram tão cruéis quanto o chicote que ele carregava enrolado na cintura. "Acorde, seu monte de lixo!" gritou Silveira, chutando o feno onde Estevão descansava. "A senhorita Isadora disse que você queria trabalhar. Pois bem, hoje temos serviço para homens de verdade. A ponte velha sobre o Rio das Almas caiu com a chuva de ontem. Você vai ajudar na reconstrução. Se não aguentar o peso, volta para a estrada sem direito a nada nem ao ar que respira." Estevão levantou-se lentamente. Sua ferida no ombro latejava, mas ele não emitiu um único gemido. Ele olhou nos olhos de Silveira com uma intensidade que fez o capataz recuar um passo, confuso. Havia algo naquele camponês, um brilho de autoridade que não condizia com seus trapos. Mas Silveira logo recuperou a compostura, soltando uma risada de escárnio. Enquanto era conduzido para fora, Estevão viu Isadora de longe. Ela estava na janela do anexo, observando-o com uma expressão de angústia. Ela sabia que aquele trabalho era uma sentença para um homem ferido, mas não podia intervir sem levantar suspeitas. Estevão apenas acenou levemente com a cabeça, um gesto quase imperceptível, mas que para Isadora significou uma promessa de resistência. O trabalho na ponte era brutal. Homens sob o comando de Silveira e dos capatazes de Gastão trabalhavam mergulhados na água gelada, movendo troncos maciços de pinheiro para estabilizar as bases da estrutura. O chicote de Silveira estalava no ar sempre que o ritmo diminuía. Estevão trabalhava em silêncio, sua mente processando cada detalhe do que via ao seu redor. Ele notou que os homens de Gastão estavam armados e em alerta constante. Eles não estavam ali apenas para supervisionar uma obra. Eles estavam procurando por algo ou por alguém. A tensão no canteiro de obras era quase insuportável, e foi ali, sob a vigilância dos traidores, que Estevão percebeu que sua jornada para recuperar o ducado exigiria mais do que apenas força física. Exigiria que ele se tornasse o mestre de um jogo que ele sempre desprezara. O duque viúvo, o homem de gelo, estava prestes a descobrir que, no Vale dos Pinheiros, o calor da verdade era a única coisa capaz de incendiar um império de mentiras. E Isadora, com sua chave mestra e seu coração valente, seria a faísca inicial. Mas antes que a luz pudesse brilhar, a escuridão teria que ser enfrentada face a face, e o primeiro confronto estava mais perto do que ele imaginava. Enquanto carregava um tronco pesado, Estevão ouviu vozes familiares se aproximando da margem do rio. Eram Gastão e o barão von Zeller, cavalgando em seus garanhões puro sangue, observando o progresso da obra com o desdém de quem olha para formigas. Gastão parou o cavalo exatamente à frente de onde Estevão trabalhava. O duque abaixou a cabeça, deixando o cabelo sujo cobrir o rosto, mas seus ouvidos captaram cada palavra.
Precisamos dessa ponte pronta até o final da semana, barão, disse Gastão, batendo o chicote de montaria na bota. O Conselho de Nobreza virá para ratificar a minha sucessão. Não quero que nenhum imprevisto geográfico atrase o meu direito divino. Não se preocupe, Gastão, respondeu o barão com um sorriso bajulador. Esses homens trabalharão até os ossos se for necessário. E quanto àquela pequena questão no escritório? Está segura, disse Gastão baixando o tom de voz, mas não o suficiente para que Estevão não ouvisse. O testamento falso é uma obra de arte. Ninguém jamais suspeitará que o Duque de Arvoredo teve um destino diferente do que o de um pobre acidentado. Agora, só precisamos garantir que certos boatos morram antes de nascer. Gastão olhou casualmente para os trabalhadores e, por um segundo terrível, seus olhos pareceram repousar sobre as costas de Estevão. O Duque sentiu o peso do olhar do traidor, uma mistura de adrenalina e ódio puro correndo por suas veias. O destino estava traçado. Ele não era mais apenas um homem tentando sobreviver. Ele era a própria justiça que se aproximava, camuflada pelo barro e pelo sofrimento. E o Vale dos Pinheiros estava prestes a testemunhar que, quando um duque de gelo decide queimar, nada pode apagar o seu rastro. O que aconteceria a seguir mudaria tudo, pois o tempo da invisibilidade estava chegando ao fim, e o confronto final estava sendo desenhado em cada gota de suor que caía naquele solo sagrado e profanado. A chuva, que antes parecia um fardo, transformou-se em um castigo impiedoso. O rio das almas rugia sob os pés dos trabalhadores, uma massa barrenta e violenta que ameaçava engolir qualquer um que desse um passo em falso. Estevão sentia cada músculo de seu corpo clamar por descanso. Seu ombro ferido não era mais apenas uma dor. Era um incêndio que se espalhava por suas costas, mas ele não podia fraquejar. Silveira, o capataz, circulava entre eles como um abutre, com o chicote pronto para punir o menor sinal de hesitação. O trabalho de reconstruir a fundação da ponte exigia que os homens mergulhassem até a cintura na água gelada, segurando troncos de pinheiro que pesavam toneladas. Mais força, seus inúteis! Berrava Silveira, a voz cortando o som do vendaval. Se essa ponte não estiver firme até o pôr do sol, nenhum de vocês verá o jantar. Estevão sentia o peso da injustiça de uma forma que nunca havia experimentado. Ele, que antes assinava decretos e decidia o destino de milhares de colonos com um movimento de pena, agora era apenas mais uma peça descartável naquela engrenagem de dor. Internamente, um monólogo amargo tomava conta de sua mente. Ele pensava em como fora cego, como pôde permitir que homens como o barão von Zeller e seu primo Gastão florescessem sob sua sombra. Ele via a miséria nos olhos de seus companheiros de infortúnio, homens com famílias, com sonhos simples, sendo tratados como ferramentas quebradas. Sua arrogância de duque estava sendo moída pelo cascalho do rio, e em seu lugar nascia uma fúria fria e calculista. Enquanto isso, da janela alta do casarão, Isadora observava o canteiro de obras com o coração apertado. Ela apertava o broche de lírio contra o peito, sentindo o metal frio contra a pele. Ela sabia que aquele camponês que resgatara não era um homem comum. Havia algo na forma como ele se portava, mesmo coberto de lama, que exalava uma dignidade inabalável. Ela sentia uma conexão inexplicável com ele, como se ambos fossem almas exiladas de seus próprios mundos. Resista, ela sussurrava para o vidro embaçado. Por favor, resista. Berenice entrou no quarto sem bater, o rosto carregado de um desdém habitual. Ainda olhando para o lixo lá fora, Isadora, papai quer que você limpe a prataria para o banquete de noivado. Gastão insiste que tudo brilhe como o ouro que ele em breve herdará. Saia dessa janela e lembre-se do seu lugar. Isadora abaixou a cabeça, escondendo a revolta que brilhava em seus olhos. Ela desceu para a cozinha, mas sua mente estava longe. No caminho, ela sentiu o peso da chave mestra pendurada em seu pescoço, oculta sob o vestido. Aquela chave, que ela roubara do escritório do pai meses atrás, era seu pequeno ato de rebeldia. Ela abria todas as portas daquela mansão maldita. E Isadora sabia que chegaria o momento de usá-la para algo mais do que apenas escapar das punições noturnas. O momento da virada
aconteceu no final da tarde, quando a luz cinzenta começava a desaparecer. Um estrondo ecoou pelo vale. Uma das vigas principais da ponte, mal fixada pela pressa imposta por Silveira, cedeu sob a pressão da correnteza. Um jovem colono, Gabriel, um rapaz de não mais que 17 anos, ficou preso sob a madeira maciça. A água subia rapidamente, ameaçando afogá-lo diante dos olhos paralisados dos outros trabalhadores. "Soltem as amarras, agora!" gritou Silveira, mas os homens estavam aterrorizados demais para se aproximarem do redemoinho. Foi então que Estevão agiu. Esquecendo seu disfarce, esquecendo sua dor e o perigo de ser descoberto, ele se lançou na água. Sua voz, a mesma que costumava comandar regimentos inteiros em tempos de guerra, explodiu com uma autoridade que paralisou até o capataz. "Parem de hesitar", ele ordenou, a voz cortante como aço. "Vocês três, peguem as alavancas. Agora, formem uma alavanca humana ou o rapaz morre em segundos. É uma ordem." Os homens, movidos por um instinto de obediência que não sabiam que possuíam, moveram-se sob o comando de Estevão. Com uma força que parecia vir de uma reserva sobrenatural, Estevão mergulhou, usando as próprias costas para ajudar a calçar o tronco, enquanto os outros puxavam Gabriel para a segurança. O rapaz foi salvo, mas o silêncio que se seguiu foi sepulcral. Gastão, que observava tudo de sua montaria na margem, estreitou os olhos. Ele nunca vira um camponês falar daquela forma. Nunca vira um trabalhador itinerante demonstrar tamanha liderança técnica e moral. Ele sentiu um arrepio de reconhecimento, algo que ele não conseguia identificar, mas que cheirava a perigo. "Silveira", chamou Gastão, a voz carregada de uma suspeita venenosa. "Quem é aquele homem? Aquele que deu as ordens?" "Um vagabundo que a senhorita Isadora trouxe para o celeiro, meu senhor", respondeu Silveira, limpando o suor da testa. Gastão não desviou o olhar de Estevão, que agora ajudava Gabriel a subir a margem, sem olhar para trás. "Traga-o para a mansão esta noite. Quero interrogá-lo pessoalmente. Há algo naquele rosto que me é familiar demais, e eu não gosto de coincidências em meu caminho." Isadora, que chegara ao pátio para levar água aos trabalhadores, ouviu a ordem de Gastão. O medo a paralisou. Ela sabia que, se Estevão entrasse naquela casa sob o olhar de Gastão, ele não sairia vivo. O jogo de disfarces estava prestes a desmoronar, e o preço da descoberta seria pago com sangue. Mas o que ela não sabia era que Estevão, ao sentir o olhar de Gastão sobre si, percebeu que o tempo da paciência havia acabado. A guerra que começara na estrada agora se transferia para dentro das paredes da fazenda Von Zeller, e ele não seria o único a carregar segredos naquela noite. A noite caiu sobre o Vale dos Pinheiros como um manto de chumbo, e com ela veio o terror que Isadora tanto temia. Silveira e 2 guardas brutamontes não esperaram o amanhecer. Eles invadiram o celeiro com tochas que lançavam sombras grotescas nas paredes de madeira. Estevão foi arrancado do feno com violência. Ele poderia ter lutado. Sua mente militar calculou 3 formas de desarmar o primeiro guarda em segundos. Mas ele se conteve. Revelar sua habilidade de combate agora seria assinar sua sentença de morte antes de recuperar as provas de que precisava. Ele foi arrastado pelo pátio de lama, sob o olhar gélido de Berenice, que observava da varanda como se assistisse a um espetáculo de entretenimento barato. Estevão foi jogado em uma cela improvisada no porão da mansão, um lugar úmido que cheirava a salitre e segredos antigos. O silêncio do porão era interrompido apenas pelo gotejar constante da água e pelo som dos passos de Gastão no andar de cima. Mas o que o Duque não sabia era que, a poucos metros dali, Isadora estava prestes a cruzar uma linha da qual jamais poderia retornar. Isadora sentia que o ar em seus pulmões estava rarefeito. O medo por Estevão havia se transformado em uma coragem desesperada, aquela que só nasce em quem já foi privado de tudo. Ela subiu as escadas de serviço com sua claudicação silenciosa, evitando cada tábua que sabia ranger. Em sua mente, um monólogo repetitivo gritava: "Se ele morrer, a última parte de mim que ainda acredita na bondade morrerá junto." Ela percebeu com um susto que aquele homem desconhecido havia se tornado seu único pilar em um mundo de ruínas. Estevão, no escuro do porão,
também enfrentava seus próprios fantasmas. O Duque de Gelo estava derretendo, mas não pela fraqueza, e sim por uma fúria incandescente. Ele pensava em sua esposa falecida, no peso de sua honra e na imagem de Isadora limpando seu ferimento. Pela primeira vez em anos, ele não sentia apenas o dever de proteger suas terras. Ele sentia o desejo visceral de proteger uma pessoa. Se eu sair daqui vivo, ele jurou para as paredes de pedra, o Vale dos Pinheiros lembrará meu nome não pelo medo, mas pela justiça que farei em nome dela. O destino, no entanto, decidiu acelerar o relógio. Aproveitando que Gastão e o barão estavam distraídos com os preparativos finais para o banquete de noivado, Isadora chegou à porta do escritório principal. Suas mãos tremiam tanto que ela quase derrubou a chave mestra. O metal frio da chave parecia queimar sua pele. Ela a inseriu na fechadura, ouviu o clique seco e entrou. O escritório estava mergulhado em uma penumbra avermelhada vinda das brasas da lareira. Ela começou a revirar as gavetas, mas não encontrou nada além de contas de café e registros triviais. Foi então que ela se lembrou do que Estevão mencionara sobre um cofre falso. Ela tateou a parede atrás do retrato imponente do barão e sentiu uma irregularidade na madeira. Com um empurrão firme, o painel cedeu, revelando um compartimento oculto. Lá dentro não havia ouro, mas algo muito mais valioso. Um envelope lacrado com o selo real agora violado e uma série de cartas trocadas entre Gastão e um advogado corrupto da capital. Isadora abriu o envelope e, ao ler as primeiras linhas, seu sangue pareceu congelar. O documento não era apenas um testamento, era a prova definitiva de que Gastão era, na verdade, um filho ilegítimo, fruto de uma traição que o pai de Estevão tentara esconder para proteger a honra da família Albuquerque. Pela lei do Império, Gastão não tinha direito a um único centavo, muito menos ao título de duque. Ele estava construindo seu império sobre uma mentira de sangue. Mas a descoberta veio acompanhada de um novo horror. No fundo do compartimento, Isadora encontrou uma lista de nomes sob o título Limpeza de Campo. No topo da lista estava o nome de Estevão, já riscado com uma cruz vermelha. E logo abaixo, escrito com a caligrafia elegante e cruel de Gastão, estava o nome dela, Isadora von Zeller. O plano não era apenas casar com Berenice e assumir o ducado. Era eliminar todos os que pudessem representar um risco futuro, incluindo a irmã rejeitada que sabia demais. O choque da informação foi interrompido por um barulho de chaves do outro lado da porta. Isadora mal teve tempo de fechar o painel e se esconder atrás das pesadas cortinas de veludo quando a porta se abriu. Gastão entrou, acompanhado por Silveira. O cheiro de charuto e conhaque inundou a sala, trazendo consigo uma aura de perigo iminente. "Onde está o vagabundo?" perguntou Gastão, a voz carregada de uma satisfação malévola. "No porão, senhor. Ele não disse uma palavra, mas o olhar dele... Aquele homem não é um camponês, senhor Gastão. Eu já vi muitos trabalhadores, mas nenhum deles me encara como se eu fosse o lixo sob suas botas", respondeu Silveira, visivelmente desconfortável. Gastão soltou uma risada curta e seca. Não importa quem ele seja. Ele viu o que não devia no rio e ouviu o que não devia no celeiro. Amanhã, após o anúncio do noivado, ele terá um acidente na pedreira. E quanto à minha querida prima Isadora, daremos um jeito de enviá-la para o asilo de alienados na capital. Dizem que as freiras de lá são especialistas em silenciar mulheres inconvenientes. Atrás da cortina, Isadora apertou os documentos contra o peito, as unhas cravando no papel. A virada havia acontecido. Ela não estava mais apenas tentando salvar um estranho. Ela estava lutando pela própria vida, e agora ela tinha a arma que poderia destruir Gastão. Mas como levar essa arma até Estevão, trancado no porão e vigiado por homens armados? O tempo da invisibilidade havia acabado. O Vale dos Pinheiros estava prestes a arder sob o peso de um segredo que nenhum túmulo poderia mais conter. E Isadora, a mulher que todos desprezavam, era agora a única pessoa que segurava o destino de um ducado nas mãos trêmulas. Mas o que ela ouviu em seguida a deixou ainda mais apavorada. Gastão mencionou que o duque, oficialmente, morreria naquela mesma madrugada. O prazo havia sido reduzido drasticamente.
O jogo de vida ou morte acabara de começar. O silêncio que se seguiu à saída de Gastão e Silveira do escritório era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo batimento frenético do coração de Isadora. Ela saiu de trás das cortinas com movimentos rápidos e desajeitados, a claudicação parecendo um peso maior do que o normal sob o efeito do pânico. Ao tentar alcançar a porta, percebeu um novo obstáculo. Gastão havia trancado a entrada principal do escritório por fora, algo que ele raramente fazia. Ela estava presa no coração da mansão com as provas da traição, enquanto Estevão, o homem que poderia usar aquelas provas, estava sendo preparado para o abate no porão. A situação piorava a cada minuto, e o cheiro de fumaça da lareira parecia agora o cheiro de sua própria ruína. Isadora sentia-se sufocada. Internamente, ela lutava contra a vontade de desabar e chorar. Por que eu? Ela se perguntava, as lágrimas finalmente transbordando. Por que o destino colocou o peso de um ducado nos ombros de uma mulher que o mundo esqueceu? Mas, ao olhar para o papel em suas mãos, ela viu o nome de Estevão e lembrou-se do olhar dele no rio, um olhar que não via nela uma irmã rejeitada, mas uma salvadora. Aquele reconhecimento era a única herança que ela realmente valorizava. Ela percebeu que, se morresse ali, morreria livre, lutando por algo que não era apenas sua sobrevivência, mas a dignidade de outro ser humano. O amor, embora não dito, estava florescendo no solo mais improvável, o medo absoluto. Enquanto isso, no porão, Estevão enfrentava uma nova provação. 2 guardas entraram na cela, não com comida, mas com baldes de água gelada que jogaram sobre ele, rindo enquanto ele tremia. O patrão quer que você esteja bem acordado para a sua última viagem, zombou um deles. Estevão, com os dentes batendo, sentia a raiva se transformar em algo sólido e frio. Ele sabia que Gastão não esperaria o amanhecer. O Duque de Arvoredo estava em sua hora mais sombria, desprovido de seu título, de seu calor e de sua esperança, mas sua mente estratégica trabalhava sem parar. Ele notou que a dobradiça da porta da cela estava gasta pela umidade do porão. Era sua única chance, mas ele precisava de uma distração, algo que fizesse os guardas baixarem a guarda por um segundo. A virada veio de uma direção inesperada. Do alto da mansão, um som agudo de porcelana quebrando ecoou pelos corredores, seguido pelo grito de Isadora. Ela não havia se entregado ao desespero. Ela criara sua própria saída. Usando um pesado tintero de bronze, ela quebrara a janela lateral do escritório que dava para o telhado da varanda. O barulho atraiu os guardas do corredor, e na confusão, ela conseguiu se esgueirar pela abertura, deslizando pelo telhado com uma agilidade que sua perna ferida tentava negar. Ela caiu sobre um monte de sacos de grãos no pátio, a dor lancinante em seu tornozelo, sendo ignorada pela adrenalina. Mas a verdadeira surpresa aconteceu quando ela chegou à pequena janela de ventilação do porão, que ficava rente ao solo. Ela se ajoelhou na lama e sussurrou desesperadamente: "Estevão, você está aí?" Lá dentro, ao ouvir a voz dela, Estevão sentiu um choque de vida. Ele se arrastou até a abertura. "Isadora, saia daqui. Eles vão matar você." "Eu tenho os papéis, Estevão," ela disse, passando o envelope dobrado pelas grades estreitas. "Gastão é ilegítimo. Ele não tem direito ao título. O testamento original prova tudo. E ele planeja matar você esta noite." Estevão pegou os papéis, a mão tremendo não de frio, mas de uma compreensão devastadora. Ele olhou para o documento sob a luz fraca da tocha do corredor e viu a verdade que seu pai tentara esconder. Mas o que o deixou paralisado foi a última linha da lista de Gastão que Isadora mencionou. O nome dela estava marcado para o asilo. "Isadora, ouça-me bem", disse Estevão, sua voz agora recuperando toda a autoridade do duque. "Vá para a cocheira. Procure pelo cavalo negro, o mais forte. Diga ao cocheiro velho, o Tião, que o carvalho ainda está de pé. Ele saberá o que fazer. Fuja para a cidade vizinha e procure o juiz de paz. Eu vou sair daqui. Eu juro por minha vida e pela memória de minha esposa, que eu vou tirar você dessa casa." "Não vou embora sem você", ela protestou, mas o som de botas pesadas descendo as escadas do porão interrompeu a conversa.
Isadora teve que se esconder nas sombras das arbustos, enquanto Silveira entrava na cela de Estevão. Mas agora, o duque não era mais um prisioneiro indefeso. Ele tinha a verdade em suas mãos, e um motivo para lutar que ia além de suas terras. A batalha final estava prestes a começar, e o silêncio do Vale dos Pinheiros seria quebrado pelo rugido de um leão que todos julgavam morto. O que Silveira não sabia ao abrir aquela porta era que ele não estava entrando na cela de um camponês, mas na jaula de um nobre que acabara de recuperar sua alma. E o segredo de Isadora, agora em posse de Estevão, era a mecha que incendiaria o destino de todos. O momento do sacrifício estava chegando, e a noite ainda guardava sua maior reviravolta. A porta da cela rangeu com um som metálico que ecoou como um veredito de morte nas profundezas do porão. Silveira não entrou sozinho. Ele trouxe 2 capatazes armados com correntes e um balde de cal, um sinal sinistro de que pretendiam apagar qualquer rastro do camponês antes do amanhecer. O patrão mudou de ideia, rosnou Silveira, limpando o suor da testa com um lenço imundo. Não vamos esperar a pedreira. Você vai desaparecer aqui mesmo, e o barro deste chão será seu único túmulo. Enquanto isso, na estrebaria, o plano de fuga de Isadora foi interrompido por um novo e cruel obstáculo. Berenice a aguardava nas sombras, segurando uma lanterna e um chicote de montaria, com um sorriso de triunfo que gelava a espinha. Isadora sentia o peso do mundo esmagando sua esperança. Ao ser confrontada pela meia-irmã, um monólogo de pura agonia percorreu sua mente. Eles venceram. A escuridão deste vale é profunda demais para alguém como eu. Mas ao olhar para a lanterna de Berenice, ela lembrou-se do calor das mãos de Estevão. Ela percebeu que sua vulnerabilidade não era mais uma fraqueza, mas o combustível de sua resistência. Eles podem me trancar, podem me chicotear, mas não podem tirar de mim o que vi naquela cela, sussurrou ela para si mesma, sentindo uma força que Berenice jamais compreenderia. Estevão, no porão, também sentia essa metamorfose. O Duque de Gelo percebeu que sua vida anterior era a verdadeira cela. O feno e a lama o libertaram para ver quem eram seus verdadeiros inimigos. A virada aconteceu quando Silveira avançou para desferir o primeiro golpe. Estevão não recuou. Ele se levantou, a postura subitamente ereta, os ombros largos preenchendo o espaço da cela de uma forma que desafiava seus trapos. Com uma voz que vibrou nas paredes de pedra, ele disse: Silveira, antes de levantar essa corrente, leia o que está no verso daquele documento que sua senhoria Gastão tanto preza. Ele jogou um dos papéis que Isadora lhe passara. Era um registro de dívidas ocultas do próprio Silveira, que Gastão pretendia usar para enviá-lo à forca assim que o serviço sujo terminasse. O capataz paralisou, a confusão nublando seus olhos cruéis. Ele pegou o papel e, ao reconhecer sua própria assinatura em um esquema de desvio de gado, que ele acreditava estar enterrado, empalideceu. Como você sabe disso? Gaguejou Silveira. Estevão deu um passo à frente, e a luz da tocha revelou o olhar de aço que tornara o Duque de Arvoredo uma lenda. Eu sei de tudo o que acontece nas minhas terras, Silveira, e se você quiser viver para ver o sol de amanhã, você abrirá essa porta e me entregará uma arma. Gastão não é seu mestre, ele é o seu carrasco. Eu, no entanto, sou o seu duque. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som metálico das chaves caindo no chão. O jogo havia virado de forma irreversível, mas o perigo para Isadora, ainda sob o chicote de Berenice, estava apenas começando. O tempo estava se esgotando, e o confronto no casarão seria inevitável. O estalo do chicote cortou o ar gélido da estrebaria, atingindo o braço de Isadora e fazendo-a cair de joelhos sobre a palha úmida. Berenice, com o rosto transfigurado pelo ódio, não estava mais agindo apenas por capricho. Ela descobriu que o escritório fora invadido. "Onde estão os papéis, sua bastarda?" gritou ela, levantando o chicote novamente. Antes que o golpe caísse, Gastão surgiu na entrada da estrebaria, a respiração ofegante e os olhos injetados. Ele não era mais o nobre impecável. Era um animal acuado, que percebera que seu castelo de cartas estava ruindo. "Esqueça o chicote, Berenice. Chame os guardas. Se ela não falar por bem, a fumaça da mansão a fará falar.
Vou queimar este lugar com ela dentro, se for preciso, para encontrar o que ela roubou. A situação atingira o ponto de não retorno. O vilão, em sua loucura, decidira que o extermínio era a única forma de manter sua mentira. Isadora, sentindo o sangue quente escorrer pelo braço, fechou os olhos e, em um monólogo interno carregado de uma clareza cortante, despediu-se de sua antiga vida. Queime, então, pensou ela, com uma calma que aterrorizou Berenice, pois a verdade já não está mais nestas paredes. Ela está solta no vale e você nunca poderá alcançá-la. Ela sentia uma paz estranha, a paz de quem cumpriu seu propósito. Enquanto isso, Estevão, agora livre da cela e armado com uma pistola entregue por um Silveira aterrorizado, movia-se pelos corredores de serviço da mansão. Cada passo seu era um peso de consciência. Ele não pensava mais no ducado ou na herança. Ele pensava apenas naquela jovem claudicante que arriscara tudo por um vagabundo. Se ela sofrer um único arranhão a mais, jurou ele para as sombras, não restará pedra sobre pedra desta fazenda. A virada, no entanto, veio com o som estrondoso de trombetas e o ranger de dezenas de carruagens pesadas chegando ao pátio principal. Os convidados para o baile de noivado, a elite da província e membros do Conselho de Nobreza começaram a chegar mais cedo do que o esperado, devido à ameaça de uma nova tempestade. Gastão paralisou. Ele não podia mais incendiar a estrebaria ou cometer um assassinato silencioso sem atrair a atenção de seus pares. Em um movimento desesperado e cruel, ele ordenou: tragam-na para o salão. Se ela quer brincar de mártir, eu a farei confessar o roubo diante de todos. Vou desonrá-la publicamente antes de mandá-la para o asilo. E quanto ao camponês, Silveira, que cuide dele agora mesmo. O que Gastão não sabia era que Silveira já não seguia suas ordens e que o camponês já estava dentro de sua própria casa, observando o inimigo de perto. O palco para o clímax estava montado e as luzes do grande salão seriam o cenário da maior queda que o Vale dos Pinheiros já vira. O destino de Isadora agora pendia por um fio de seda sob os candelabros de cristal. O grande salão da fazenda von Zeller estava resplandecente, iluminado por 1000 velas que refletiam nos candelabros de cristal, mas o brilho era uma mentira que escondia a podridão. Gastão arrastou Isadora pelo centro do salão, sob os olhares chocados da alta sociedade. Vejam todos, gritou ele, a voz trêmula de fúria. Esta mulher, a vergonha desta casa, tentou roubar documentos de posse e conspirar contra o futuro ducado de Arvoredo. Isadora, com o braço ferido e o rosto pálido, mantinha-se de pé com uma dignidade que silenciou os sussurros. Gastão levantou a mão para agredi-la diante de todos, mas as portas duplas do salão escancararam-se com um estrondo que fez as chamas das velas vacilarem. Abaixe a mão, Gastão, antes que o ferro da lei a abaixe por você. A voz não era mais o sussurro de um camponês, mas o trovão de um soberano. Dom Estevão de Albuquerque entrou no salão. Ele ainda vestia os trapos sujos de barro, mas em sua mão direita brilhava o sinete de ouro que Silveira lhe devolvera, e na esquerda ele erguia os documentos que provavam a traição. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Gastão recuou, o rosto perdendo toda a cor. Estevão, você deveria estar morto. A morte não aceita traidores tão facilmente, declarou Estevão, caminhando até Isadora e colocando-se protetoramente ao lado dela. Diante do Conselho de Nobreza e das autoridades presentes, ele expôs a verdade. O testamento falso, a tentativa de assassinato e o golpe final, a prova de que Gastão era ilegítimo e nunca poderia herdar o título. A queda do vilão foi imediata. Sob os gritos de protesto de Berenice e o silêncio covarde do barão von Zeller, Gastão foi algemado por oficiais do Império que haviam chegado com os convidados. Ele foi levado para o exílio e para o esquecimento, enquanto o barão via seu prestígio desmoronar em uma única noite. Meses depois, o sol finalmente rompeu as nuvens sobre o Vale dos Pinheiros. O ducado de Arvoredo foi reaberto, mas os corredores frios agora transbordavam vida. Isadora não era mais a irmã rejeitada. Ela se tornara a alma daquela casa. Estevão aprendera que o poder sem compaixão era uma prisão de gelo
e Isadora fora sua libertadora. Em seu escritório, sobre uma mesa de mogno, o pequeno broche de prata em formato de lírio repousava agora ao lado do selo oficial do ducado. A verdadeira nobreza, como o Vale aprendeu, não estava no sangue que corre nas veias, mas na mão que se estende para quem não tem nada. O duque não era mais viúvo de alma. Ele encontrara o céu nos olhos daquela que todos um dia ousaram rejeitar. Espero que esta história tenha tocado seu coração e mostrado que a justiça, embora às vezes lenta, sempre encontra seu caminho através do amor e da coragem. Se você acompanhou essa jornada até aqui, por favor, inscreva-se no canal para apoiar nosso trabalho e garantir que mais histórias como esta cheguem até você. Comente abaixo. Qual nota você dá para o desfecho de Estevão e Isadora, de 0 a 10? Sua opinião é fundamental para continuarmos narrando essas emoções. Obrigado por assistir e até a nossa próxima história no Vale dos Pinheiros.